E aí, pessoal, hoje a gente vai fazer a correção do exercício da página 63, né? Vocês aí na questão 25 tem que achar o valor de C dado essa equação aí do terceiro grau, né? A questão diz, ó, qual o valor de C aqui, sabendo que 2 é raiz dessa equação. Bom, lembrando que o estudo que a gente está fazendo é a transformação, né? A decomposição de um polinômio em fatores do primeiro grau. Então, tipo, eu vou fazer a resolução e fazer essa decomposição. Então, como achar esse valor de C? Como a questão já está afirmando que 2 é raiz dessa equação, eu vou fazer aquele teorema de D'Alembert, né? Coloco o 2 aqui, aí pego os coeficientes, né? O 1, o 2, o menos 5 e o C. Aí baixa esse primeiro termo, aí faz 1 vezes 2, 2, 2 mais 2, 4. Aí 4 vezes 2, 8. 8 menos 5, 3. Aí 3 vezes 2, 6. 6 mais C, 6 mais C. Então, lembram que essa última coluna daqui é a coluna do resto? Né? Isso aqui é o resto. E quando a questão afirma que esse 2 é raiz, é porque quando a gente substitui aqui, no lugar do x, o resultado tem que dar 0, né? Ele é divisível, ou seja, o resto é 0. Então, como eu coloquei aqui, como o 2 é raiz do polinômio, temos que o resto é igual a 0. Logo, esse 6 mais C tem que ser igual a 0. Então, qual vai ser o valor de C? Só passar o 6 para o outro lado, tá mais, ele vai menos, e o C, nesse caso, é negativo, né? C é igual a menos 6. Pronto, já resolvemos aí, então, o valor de C. Aí agora, como a gente transforma esse polinômio aí numa multiplicação de fatores de primeiro grau? Bom, para isso nós temos que achar as outras duas raízes, né? A gente já tem uma, que é o número 2, e vamos achar as outras duas, né? Então, eu vou pegar esses termos aqui, né? Esses coeficientes aqui, né? E transformá-los na equação do segundo grau, né? Lembrando que a gente começa da direita para a esquerda, termo independente, termo que acompanha o x e o 1 acompanha o x². Então, resolvendo aqui pelo teorema de Bhaskara, né? b quadrado, né? 4 ao quadrado 16, menos 4 vezes a vezes c. Então, dá 12. 16 menos 12, 4. O valor do nosso discriminante vale 4. Aí, segunda parte da fórmula. X vai ser igual a menos b. Então, menos 4, mais ou menos raiz do discriminante, raiz de 4, dividido por 2 vezes a, que é 1. Então, menos 4, mais ou menos 2, dividido por 2. O valor de x'. X' é a soma. Menos 4 mais 2, menos 2, dividido por 2, menos 1. X duas linhas é a subtração. Então, menos 4 menos 2. Então, dá menos 6, né? Sinais são iguais, soma e repete o sinal. Dividido por 2, menos 3. Então, agora, sabendo essas três raízes, né? O menos 3, menos 1 e o 2, a gente coloca na forma fatorada, né? Então, lembra, né, que a gente vai ter o coeficiente, né, do termo que tem a maior índice, né? Aí vezes x, que é a incógnita, menos as raízes, né? X menos x', x menos x duas linhas e assim por diante. Bom, no nosso caso, o a aqui, ó, é 1, né? Não tem nada na frente do x ao cubo, então é 1. Aí x menos x' são as nossas raízes. Aí eu coloquei aqui menos 3. Aí aqui x menos, x duas linhas. Aí eu coloquei o menos 1. X menos x três linhas. Aí eu coloquei o 2. Certo? Então, 1 vezes qualquer número é o próprio número. Aí x menos por menos dá mais 3. Aí vezes x, aí menos por menos dá mais 1. E aqui x menos 2. Então, tá aí o produto, né, de fatores de primeiro grau. Muito bem, vamos lá agora para a próxima questão. A questão 26. A questão 26 diz: resolva as equações abaixo, né, dado o polinômio e sabendo que menos 1 e 1 são raízes. Ele deu aqui duas raízes, né? Percebam que o nosso polinômio é do quarto grau, logo a gente vai ter 4 raízes. Ele já nos deu duas. Então, o que eu vou fazer? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar novamente, né, o teorema de D'Alembert
vamos reduzir o grau, né, desse polinômio, dessa equação aqui, e achar as outras duas raízes, certo? Então eu peguei aqui o menos 1, coloquei. Aí os coeficientes do polinômio, o 1, menos 2, o 1, o 2 e o menos 2. Aí o que a gente faz? Baixa o primeiro. Então 1 vezes menos 1, menos 1. Menos 1 com menos 2, menos 3. Aí menos 3 vezes menos 1 dá 3, né? Porque quando a gente multiplica faz jogo de sinal. Menos por menos dá mais. 3. Aí 3 mais 1, 4. 4 vezes menos 1, menos 4. Menos 4 mais 2, menos 2. Menos 2 vezes menos 1 dá 2 positivo. Aí 2 menos 2, 0. Pronto. Aí isso aqui, essa coluna do resto. Aí eu vou fazer novamente a divisão, né? Vou pegar agora a outra raiz, o 1, agora, e fazer a divisão só desses termos aqui do meio. Então, ó, baixo 1, 1 vezes 1 dá 1, menos 3, menos 2. Menos 2 vezes 1, menos 2, mais 4, 2 positivo. Aí 2 vezes 1, 2. 2 menos 2 dá 0. Então, agora essa outra coluna é a coluna do resto. Perceba, fiquei com essa parte aqui do meio. Essa parte aqui são os coeficientes da equação do segundo grau, né? Ó, termo independente, menos 2 acompanha o x e 1 acompanha o x quadrado. Pronto, aí fazendo agora o teorema de Bhaskara, né? B quadrado, menos 2 ao quadrado, dá 4. Menos 4 vezes A vezes C, né? 4 vezes 1 vezes 2 dá 8. E o nosso delta, ó, menos 4. 4 menos 8, né? Sinais são diferentes, subtrai e mantém o sinal do maior. Aí agora, colocando na outra parte da fórmula, nós vamos ter x igual a menos b. Então, menos 2. Tá aí. Mais ou menos raiz de menos 4. Dividido por 2 vezes a, que é 1. Aí muita gente pode dizer, sim, professor, mas não existe raiz quadrada de menos 4. Né? Não existe raiz real. Mas lembram, pelo teorema fundamental lá da álgebra, né, que nas equações de x igual a 0, existe pelo menos uma raiz complexa, né? Então, nesse caso aqui, as raízes serão complexas. Então, nós vamos ter, vamos calcular o valor de x', 2 mais. Bom, o menos 4 eu posso escrever ele como? Menos 1 vezes 4, né? Então, fica a raiz de menos 1 vezes a raiz de 4. Aí, agora, 2 mais. Quem é raiz de menos 1? Lembram? Raiz de menos 1 é i, né? Então, eu vou ter i vezes raiz quadrada de 4, 2. Como aqui é tudo dividido por 2, 2 por 2 dá 1, né? 2 por 2 dá 1. 1 vezes i dá i. Logo, nós vamos ter que x' é 1 mais i. X duas linhas é a subtração. Então, é o mesmo processo, o mesmo procedimento. Então, não preciso repetir isso aqui nessa parte de baixo, né? Já pego daqui. Então, 2, aí menos i vezes 2. 2 dividido por 2 dá 1, menos 2 por 2 também dá 1. Então, fica 1 menos i, certo? Então, as raízes dessa equação do quarto grau, eu tenho 1 mais i, 1 menos i, menos 1 e 1. As quatro raízes estão aí definidas. Colocando agora naquela forma fatorada, nós temos o a, né, que é 1, né? Lembram, ó, o a é o que acompanha o termo de maior índice, né? Então, nesse caso aqui é 1. Aí, vezes x menos as raízes. Então, x menos menos 1 vezes x menos 1 vezes x menos. Aí, eu vou colocar agora os números complexos. 1 mais i, aí vezes x menos. Aí, lembra, né, de sempre colocar entre parênteses, porque você vai ter que fazer o jogo de sinal aqui. Então, 1 menos i. Isso tudo igual a 0. Então, eu tenho x, menos por menos mais 1. Aí, agora, x menos 1 vezes aqui x. Aí, ó, menos por mais dá menos, menos 1. Menos por mais dá menos i. Então, x menos 1 menos i. Aí, vezes x. Aí, menos por mais dá menos. Menos por menos mais i. Então, x menos 1 mais i igual a 0. Então, tá aí a forma fatorada daquela equaçãozinha. Então, espero que tenha ficado claro, vocês tenham entendido. E até a próxima, até o próximo vídeo. Valeu!